Também nesta feita está revendo o pastor Sérgio Agrela, juntamente com a sua esposa, a quem eu carinhosamente chamo de pastora Kátia, juntamente com a Sarinha e o Lucas, essa família. Eu quero fazer também das palavras do pastor Sérgio as minhas palavras. É uma família especial também para a nossa família. O pastor, ele foi fundamental e uma ajuda muito grande no momento em que a nossa família estava passando por um momento adverso, e ele foi usado de uma forma tremenda por Deus para nos ajudar em todos os sentidos. E eu quero aqui, desde já, agradecer a Deus e agradecer ao pastor Sérgio por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito na nossa família. E tenho por certo também que esta igreja hoje está sob uma tutela abençoada. Confesso para os irmãos, quando foi divulgado na congregação de Genival 1 que nós teríamos essa mudança, nosso coração se enche de um misto de alegria, porque no primeiro momento o que a gente entende é que Deus está dimensionando a vida ministerial do pastor Sérgio, ao passo também que existe um misto de tristeza, porque aprendemos a amá-lo, aprendemos a ter um carinho muito profundo, e queira ou não é uma perda, mas ao passo que entendemos também que é um ganho para a congregação, e assim nós vamos caminhando. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio, pela vida da pastora Cátia, está se recuperando de uma cirurgia, estivemos orando, nos preocupamos também, enfim, que Deus possa abençoá-los grande e poderosamente. O pastor já citou, está aqui comigo a minha filha, o meu filho, a minha esposa, e um rapaz que está tentando forçar a entrar na família, que é o Jadson. Eu tenho orado muito por ele, irmão, não é brincadeira não, viu, mas Jesus tem abençoado. De vez em quando eu coloco ele em umas provas lá em casa, mas o homem é perseverante, viu, rapaz? Não é brincadeira não. Minha esposa Nazaré, que eu também carinhosamente a chamo de NASA, eu sempre digo que essa foi a mulher que me levou para a lua, a NASA. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer também a recepção de todos os irmãos com a nossa família nesta noite. Abra comigo, meus queridos, a sua Bíblia. Nós iremos fazer a leitura na versão Almeida do século 21. Abra comigo a sua Bíblia no texto que está escrito no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 24, um texto muito conhecido por toda a igreja. Nós iremos ler do verso 13 até o verso 32. Lucas, capítulo de número 24. Eu disse Marcos, não foi, irmãos? Me perdoe, irmãos. Lucas, capítulo de número 24. Iremos ler do verso 13 ao verso 32. Me perdoe, irmãos. Todos encontraram? Amém? A leitura se faz extensa, meu irmão, mas é necessária para que a gente possa compreender aquilo que iremos discorrer aqui por alguns minutos. Amém? Nos diz: neste mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou 12 quilômetros, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o conheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram.
Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que dizia que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram? Acaso o Cristo não tinha de sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. O verso 32, e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós temos em nossas mãos nessa noite é um texto por demais conhecido por todos aqueles que são os leitores das Sagradas Escrituras. Todos aqueles que se deleitam na busca da Palavra de Deus vão se deparar em vários momentos com textos parecidos com esse e com essa narrativa. E é interessante que todos nós, quando nos deparamos com todas as citações que falam de Jesus, é natural que todos nós tenhamos a nossa mente e a nossa atenção presa diante de tudo aquilo que a expectativa da nossa alma vai criando à medida que nós vamos nas entrelinhas sendo apresentado por aquilo que Jesus fez diante dos seus escritores. É bem verdade, meus queridos, que todas as vezes que tomamos a palavra de Deus para fazer uma leitura, e quando olhamos para o ministério de Cristo, nós vamos ver que há uma ênfase no seu ministério, dentro daquilo que Jesus ia fazendo, à medida que ele ia caminhando, e dentro desses acontecimentos, é natural que todos nós estejamos sempre presos aos grandes milagres que Jesus sempre fazia. E de fato, os milagres que Jesus sempre fazia eram milagres que prendia a atenção não somente daqueles que caminhavam com ele, bem como também prende a atenção de todo e qualquer leitor, porque cada vez que a gente olha para o ministério de Cristo, nós vamos vendo que Cristo, ele vai trazendo uma normativa agora, talvez nova, para uma sociedade que naquele momento está enfrentando, talvez um momento de desencanto, até mesmo porque eles estão agora sendo regidos pelo Império Romano, e muitos do povo judeu tem a sua perspectiva talvez não tão apurada, talvez alguns estejam também se perdendo dentro dos seus próprios conceitos, e quando a gente olha Jesus se aproximar dessas pessoas, a gente vê que Jesus ele começa a ter uma abordagem diferente de tudo aquilo que era apresentado até então. Jesus ele atrai para perto dele as pessoas que são menos favorecidas, as pessoas que parecem que são a escória da sociedade, as pessoas que parecem que não são vistas como deveriam ser, e à medida que Jesus vai tratando essas situações, reacende no coração de todo aquele povo uma nova esperança essa que certa feita chega numa cidade chamada Emaús, 12 quilômetros distante de Jerusalém, e eu fico imaginando que quando essa notícia chega para aquela cidade, há dois homens que são despertados por aquela notícia, ao passo que essa notícia
notícia gera também no coração desses dois homens um desejo de ir até Jerusalém para poder olhar e verificar tudo aquilo que está acontecendo. Eles são levados por um desejo de uma curiosidade, e parece que quando eles saem de Emaús, indo de encontro para eles que até então era algo desconhecido, eles vão com os seus corações esperançosos, porque as notícias que chegam até eles são notícias que de fato alegram o coração deles. E quando eles se deparam com tudo aquilo agora, que eles começam a ver e a presenciar diante de Jesus e o que ele está fazendo, eles chegam a uma verdadeira conclusão que de fato chegou a esperança para a nação, chega uma esperança viva para todos aqueles que até então estavam andando cabisbaixo, e eles começam a acompanhar a Jesus, eles se tornam discípulos de Cristo, e eles ficam maravilhados com tudo aquilo que eles estão acompanhando, porque Jesus, ele atrai para perto dele as pessoas com uma abordagem diferente, as pessoas que eram colocadas de lado, Jesus chama para ele, porque de fato, quando Jesus aparece no curso da história, há algo que nos atrai para perto dele. Parece que o coração abatido, pesado e tristonho, dá um pulo e um salto dentro do nosso íntimo, mediante a presença de um ser, de um homem, que pode mudar a nossa história, que pode mudar o curso da nossa trajetória, que pode reacender a chama no nosso coração, fazendo-nos entender que não há nada perdido, que o que ficou para trás já faz parte do passado, e que o que importa agora é olhar para frente. Eu tenho por certo que há homens e mulheres que chegaram aqui nesta noite, que outrora talvez estivessem também na mesma situação desses dois discípulos, coração pesado, triste, abatido, mediante as situações adversas, e que talvez essas situações não gerassem em você perspectiva nenhuma, mas um certo dia você é despertado pela notícia de alguém que pode mudar a sua história, e você decide sair do lugar onde você está e vai de encontro no primeiro momento a essa procura do desconhecido, e quando você se depara, você ficou maravilhado com a presença soberana de um ser que não está preocupado com aquilo que você fez ou com aquilo que você deixou de fazer, mas a única coisa que ele está pronto para dizer para você é que eu sou refúgio e fortaleza, consolo bem presente no momento da angústia, eu sou aquele que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Todos nós um dia fomos atraídos por este homem que muda a perspectiva, a história de todos nós. E esses dois discípulos, quando se deparam com Cristo, de fato eles ficam maravilhados. Só que chega um certo momento que toda a expectativa daqueles dois discípulos, elas vão sucumbir, porque agora eles vão se deparar com uma situação que eles não estão esperando. Jesus é entregue às autoridades, Jesus é julgado, condenado à morte, Jesus é crucificado, Jesus é sepultado, e agora aqueles dois discípulos criam uma frustração nos seus corações, porque agora as suas expectativas tinham ido por água abaixo. E eles decidem, a partir daquele momento, voltar para Emaús. Eles usam como escapismo voltar para onde eles vieram. Deixe-me abrir aqui um parêntese com a permissão do pastor e da igreja. Você que chegou aqui nesta noite, talvez vivenciando um momento não favorável na sua vida, e diante de você e diante das circunstâncias você não vê nada que possa te dar a certeza que o teu amanhã, dentro da sua perspectiva, seja diferente daquilo que você está vivenciando hoje. Uma coisa eu tenho certeza, ainda que tudo isso permeie a tua vida, se há uma coisa que não vai acontecer e que Deus não vai deixar, é você voltar para o lugar de onde você veio. Não vai. Não vai. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele encarecidamente, você não voltará. Diga aí para ele. De onde você veio.
Não voltará, porque de lá Deus já te tirou, e se Ele te tirou de lá, há coisas grandes que te esperam, ainda há uma proposta, ainda há uma promessa, ainda há uma jornada a ser percorrida por você, e de onde você saiu para lá você não volta, porque Deus ainda tem grandes coisas para realizar na tua vida. Você pode entender isso, a aflição pode apertar, as lutas podem chegar, o desespero pode bater na tua porta, mas para o lugar de onde você saiu, você não vai voltar. E lá estão os 2 discípulos voltando para Emaús, a cidade pequena, o lugarzinho da mesmice, onde nada acontece. E eles estão voltando e de repente, algumas traduções vai falar que um certo viajante se aproxima deles. E quando aquele viajante, a quem o texto que nós lemos diz que era Jesus, que ele se aproxima, ele faz uma pergunta: o que é isso que vocês vão conversando à medida que caminhais? Me chama a atenção que aquele viajante que é Cristo tem uma preocupação naquele momento. E qual é a preocupação daquele viajante? É de simplesmente ouvir. Ele está ali pronto para ouvir. O que é isso que vocês estão conversando à medida que vocês vão caminhando? Aqueles discípulos estão com as suas almas atormentadas, estão voltando de um velório, viram a sua esperança em um momento ir por água abaixo, e agora eles estão enternecidos dentro do seu íntimo, a esperança foi embora, e eles já não sabem mais o que fazer, e eles argumentam como aquele homem, com toda a propriedade, e eles dizem: porventura és tu o único que está em Jerusalém, não sabes e não conhece os últimos acontecimentos? E aquele viajante mais uma vez pergunta: quais? Jesus te trouxe aqui nessa noite para perguntar quais são as últimas notícias da tua vida nesse dia. Quais? E ele te trouxe aqui para te dizer, ele não está muito preocupado no primeiro momento em falar, ele quer te escutar, ele quer ouvir o gemido da tua alma, ele quer ouvir aquele grito que está preso dentro do teu íntimo. Ele está aqui nessa noite te perguntando, quais são os últimos acontecimentos da tua vida? E se eu fosse você, não perderia tempo, porque não há um local mais propenso para nos derramarmos na presença do Senhor, senão aqui na casa dele. Segundo as Crônicas 7,14 vai dizer, quando Salomão termina a construção do templo, lá na frente ele conversando com Deus, Deus vai dizer, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, aí então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem mais uma coisa, verso 15, agora estarão abertos os meus olhos aonde? Neste lugar, e o meu coração habitará perpetuamente de dia e noite, porque eu escolhi e santifiquei esta casa para ser a minha habitação. Então deixa eu te perguntar, você entendeu que você está no local mais propício para você se derramar na presença de Deus? Você tem algo para conversar com Ele aí nessa noite? O que foi que você trouxe aqui nessa noite para oferecer a Ele? Irmão Wanderson, eu tenho lágrimas, pois dê a Ele lágrimas, porque cada lágrima Ele vai discernir antes de tocar o solo, porque Ele é especialista em transformar a tua lágrima em alegria. Se você veio nesta noite dizendo, irmão Wanderson, eu vim aqui para adorar, pois abra a tua boca, enche o teu peito e adora, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele está passeando no meio da sua igreja nessa noite. Quantos podem sentir a presença do Todo-Poderoso aqui no nosso meio nessa noite? Só quem está sentindo a presença dEle, se você puder, abra a tua boca e dá um brado de glória ao Senhor nessa noite. Ele quer lhe ouvir nesta noite. Ele vai parar no caminho para te ouvir nessa noite. Ele não está preocupado com as argumentações, Ele vai te ouvir nesta noite. Não importa. Não importa. E quando Cleopas, ele cessa todas as suas argumentações, aí ele vai quebrar o silêncio.
E quando ele quebra o silêncio, ele diz: honestos ou tolos de coração, porventura vocês não têm o conhecimento do que estava proposto para acontecer com Cristo? Aí Jesus ele vai começar a passear pela Bíblia. Ele vai em Moisés, que é a Torá, os 5 livros de Moisés, que é a referência de todo e qualquer judeu, e depois ele vai dar uma voltinha ali pelos profetas. Se há um único lugar onde a gente pode encontrar consolo para os nossos corações, e a maior profecia revelada de Deus para todo e qualquer coração aflito, está aqui, contido na palavra. E eu quero te dizer nesta noite, meu querido, às vezes a gente se depara com algumas situações na nossa caminhada, e nós ficamos perplexos em meio àquilo que estamos vivenciando, porque às vezes nos falta o conhecimento da palavra. A palavra, ela é a bússola para todo e qualquer cristão. Sem a palavra não conseguimos nos aproximar de Deus. Sem a palavra não conseguimos alimentar a nossa alma. Sem a palavra não teremos firmeza na nossa fé. Um crente sem a palavra é como um transporte sem combustível. É somente aquilo que se vê diante dos olhos, mas não tem conteúdo, não tem nada por dentro, não tem combustão do Espírito Santo. E o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é: vocês se esqueceram dos ensinamentos, vocês se esqueceram do que estava escrito ao meu respeito, e eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Se há uma única coisa que nos impulsiona a caminhar na presença do Senhor, é quando estamos aflitos e quando não encontramos nada que console a nossa alma, e a gente abre a palavra de Deus, e nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que haverá um momento que Jesus estará na porta da eternidade, esperando a igreja se encontrar com Ele, e Ele de bom grado dirá: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Eu quero perguntar nesta noite: só quem tem essa esperança viva na alma e viva no coração, de poder se deparar com o Todo-Poderoso na eternidade, ser recebido por Ele, ter por Ele as lágrimas enxutas, sentar na mesa do banquete e por Ele ser servido? Só quem tem essa esperança, só quem tem essa esperança, deixa eu ver, só quem tem essa esperança. Se você tem essa esperança, você não tem motivo para estar triste. Se você tem essa esperança, você não tem motivo para estar de cabeça baixa. Se você tem essa esperança, você tem motivo de sobra para agradecer, para glorificar e exaltar ao Senhor. Jesus chama aqueles 2 homens para passear pela Bíblia. E às vezes, quando nos deparamos com algumas situações, Jesus, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo, pastor Sérgio? Mas quando eu me deparo pela Bíblia, Jesus, quando ele está próximo do seu fim, ele reúne os discípulos e ele vai fazer o seu último sermão, e o teor do sermão ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Mas ele vai dizer: tem de bom ânimo. Diz aí para o teu irmão: tenha bom ânimo. Diz aí para ele: a realidade que estamos inseridos dentro deste mundo nos gerará tribulação, passaremos por aflição, passaremos por aperto, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. A cédula da dívida foi quitada. Ainda que o mundo desmorone em nosso meio, precisamos ter bom ânimo e falar como Paulo disse: mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Sei, eu não sei você, mas eu
tenho um alvo, e o meu alvo é o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Eu sei que você tem um alvo, eu sei que você tem um alvo, eu sei que você tem um alvo, a igreja tem um alvo, e esse alvo é o céu, é a eternidade, a morada nas mansões celestiais, com o Deus Todo-Poderoso. É um alvo. E à medida que eles vão caminhando, eles vão se aproximando de Emaús. E aí Jesus, quando chega, ele faz menção em passar adiante. Aquele viajante entende que já é chegado o momento dele seguir, mas aqueles dois discípulos, eles dizem, não, rapaz, fica conosco, porque o dia já está se findando, já está tarde. Os discípulos gostaram de ter um diálogo com aquele viajante. Eles não reconhecem que é Jesus. Talvez porque Jesus agora está com o corpo ressurreto. Talvez eles não conseguiram reconhecer Jesus porque as lágrimas do desespero eram algo iminente aos seus olhos. E quantas vezes nós não nos encontramos dessa forma? As lágrimas do desespero, elas são iminentes aos nossos olhos e às vezes nós não conseguimos detectar o Senhor trabalhando ao nosso favor. Porque a nossa vida ela tem muito com o que parece a vida dos discípulos. Porque todos nós estamos propensos a perdas. Todos os irmãos que chegaram aqui já vivenciaram ou estão vivenciando algum tipo de perda, seja esta perda de um bem material, ou seja esta perda de um ente querido, de forma que toda perda gera uma tristeza profunda naquele que está perdendo alguma coisa. Mas quando Jesus ele faz menção de passar adiante, os discípulos ficam conosco. E aí Jesus entra para estar com eles. Jesus é convidado para entrar com eles. Você está entendendo? Está com quanto tempo que você não convida Jesus para um particular com Ele? Está com quanto tempo que Jesus está esperando você? A Bíblia diz que lá em Gênesis, que na viração do dia, Deus descia no jardim para conversar com Adão, e era prazeroso para Deus conversar com Adão, mas um certo dia Deus desce na viração do dia, vai até o jardim, e quando ele olha para o local que estava marcado o encontro, Adão não estava lá. O coração do Senhor se entristece, porque deixe-me te dizer uma coisa, não é alegria para nós ir até a presença do Senhor simplesmente para conversar com Ele, não. O coração de Deus se enche de alegria quando nós tomamos a atitude, assumimos a postura de ir se encontrar com Ele, para ter um particular com Ele. Alegra o coração de Deus, e nessa noite o Senhor está esperando você decidir no seu coração, marcar esse encontro pessoal com Ele, porque faz dias que Ele está te esperando e você ainda não chegou no local marcado, mas nesta noite eu tenho por certo que Deus vai redimensionar o teu caminho e você se encontrará com Ele nesta noite. Se prepare, porque tem novo de Deus para a tua vida aqui neste lugar. Deus está esperando você entrar no secreto do seu quarto, fechar a porta no secreto e falar com Ele em secreto, porque Ele está pronto em secreto te responder aquilo que você precisa ouvir dEle. Jesus entra. E Jesus, quando entra, eles vão para a mesa. Quando Jesus se senta na mesa, que parte o pão, a Bíblia vai dizer, Lucas vai ser enfático, então se lhes abriram os olhos. Foi no partir do pão, tantas vezes feita, tantas vezes repetida,
É justamente naquele momento que os olhos dos discípulos se abrem, no partir do pão. Deus nos trouxe aqui nesta noite para te dizer que nesta noite, nesta celebração da ceia, no partir do pão, os nossos olhos e os olhos de muitos serão abertos aqui nesta noite, porque se há algo que traz fortalecimento para a vida do crente, é o momento em que a igreja se reúne para trazer à memória o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, o sangue que emanou na cruz, a sua carne que foi dilacerada em meu e em teu favor. Eu tenho por certo nesta noite que se nós sairmos dessa esfera física e humana e adentrarmos na esfera espiritual, na hora que o pão for partido, Ele abrirá os nossos olhos e nós contemplaremos as suas grandezas aqui no nosso meio, porque eu sei que Ele está presente nesta igreja, eu sinto a sua presença em nosso meio, eu sei que o seu Espírito está pairando sobre cada um de nós, e não importa o que fecharam os teus olhos, não importa se foi a crise, não importa se foi a luta, não importa se foi a saúde, nesta noite, no partir do pão, os teus olhos se abrirão e você contemplará aquele que é fiel, aquele que era e que há de vir, aquele que não desampara e que não deixa só, aquele que caminha contigo no meio do problema, aquele que abre o mar para você passar, aquele que vai contigo na fornalha para o fogo não arder sobre a tua vida. Deus abrirá os teus olhos novamente nessa noite. É no partir do pão. Tantas vezes feito, e aqueles discípulos não atentaram para aquele detalhe. E o que me chama a atenção é que aqueles discípulos, eles, enquanto estiveram com Jesus no seu ministério, eles estiveram sempre atentos a todas as movimentações, mas nunca estiveram atentos aos ensinamentos. Quando os olhos deles se abrem, Jesus desaparece. Desaparece, mas ele não deixa os discípulos sós. Você não pode até nem estar vendo, mas Jesus está contigo no barco. Você pode até não estar contemplando, mas Jesus está passando contigo essa luta. Você pode até não estar vendo, mas Jesus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, com a destra da minha fidelidade. Você pode até não estar vendo, mas o Senhor está caminhando contigo. Você pode até não estar vendo, mas Deus está trabalhando ao teu favor diante da justiça. Você pode até não estar vendo, mas nessa noite Deus está mudando o diagnóstico para te dar saúde, para provar que Ele é Deus na tua vida e que Ele caminha contigo quando você acha que tudo está perdido. Os olhos dele se abrem, aí quando ele olha um para o outro e diz: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras. Porventura não ardeu o nosso coração? Coração enternecido, gelado dos discípulos, submerso a uma situação em que eles não encontram de forma nenhuma uma solução. Eles estão submergindo diante dos seus próprios problemas e os seus corações estão frios. Mas quando os olhos se abrem, o coração arde. O coração arde. O coração volta a arder, a pulsar novamente. A alegria do Espírito começa a invadir e a fluir a alma daquele que já não tinha mais esperança, porque no caminho o viajante se apresentou e apresentou a eles o que eles precisavam ter apresentado, e quando é apresentado, os seus corações voltam a arder novamente.
Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que chegou aqui com o coração triste, gelado, abatido, o teu coração vai voltar a bater novamente, o teu coração vai voltar a inflamar novamente, Deus vai reacender a chama abrasadora no teu coração novamente. Aqueles discípulos estão vivendo uma sexta-feira de tarde, mas despontou um domingo pela manhã, o túmulo foi aberto, Jesus ressuscitou, e como Ele ressuscitou a minha e a tua esperança, agora não há motivo mais para se entristecer, não há motivo mais de andar de cabeça baixa, não há motivo mais voltar para o local de onde veio. O domingo pela manhã chegou, e como Ele ressuscitou o nosso Cristo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele está no nosso meio aqui nessa noite. Você pode sentir a presença dEle aí nessa noite. Ele está em nosso meio, passeando em nosso meio, trabalhando em nosso meio, avivando vidas, renovando, restaurando. Ele está em nosso meio. Você pode ter chegado aqui vivenciando o problema da sexta-feira à tarde. Passou-se o sábado, nada aconteceu, mas chegou o domingo da providência na tua vida. A tumba foi aberta, o nosso Cristo ressuscitou, e Ele disse: vencida foi a morte, e eu estou no controle de tudo, para provar que eu sou Deus na tua vida. Só quem acredita desta forma, levanta a mão aí, deixa eu ver. Só quem quer que o seu coração volte a arder nessa noite novamente. Se você acredita que o Senhor pode voltar o teu coração a arder, glorifica o Senhor, exalta o teu santo nome, porque você não vai voltar nessa noite para a tua casa da mesma forma como você entrou. Você conhece um coração de longe, um crente de longe, quando o coração pulsa. Você conhece um crente de longe quando o coração dele está aceso. Ele anda diferente, ele fala diferente. Todo mundo diz que ele não vai, ele disse: no Senhor eu sou mais do que vencedor. Todo mundo diz que ele não pode, ele disse: eu posso, eu sou filho do rei. Todo mundo diz que ele não consegue, eu consigo, porque o meu Senhor está comigo. Todo mundo diz para ele: você não é nada, para você eu não sou nada, mas para ele eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu sou nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Um coração que pulsa, um coração que queima. Quando pulsa o coração, ele não aceita o desaforo do inimigo. Como é que está o teu coração nessa noite? Como foi que nós chegamos aqui nessa noite? Uma coisa eu tenho certeza: você vai ser surpreendido pelo Senhor no caminho. Você não vai voltar para onde você veio. Ele mesmo se responsabilizará de ir ao teu encontro. Ainda há muita coisa para ser feita através da tua vida. Olha para o irmão que está do teu lado, com todo respeito à permissão do pastor. Te pergunte para ele: vai parar no caminho, meu irmão? Diga para ele aí, pergunta: vai parar? Vai parar, vai parar. Pergunta aí para ela: irmã, tu vai parar? Pare não, porque ainda há muita coisa que Deus realizará através de você e por você. Há uma chamada, há uma promessa, há um ministério, há uma graça, há uma unção, há um poder de Deus para ser derramado na tua vida, e você não pode parar. Não pode. Você não pode parar. Não pare. O coração do crente, quando está fervendo, está pulsando, ele louva, ele glorifica. Nada entristece esse cristão, nada coloca ele para baixo. A luta está grande, ele diz: Senhor, eu sei que tu está comigo nesse negócio. A prova está apertando e ele está dizendo: eu sei, Senhor, que tu está querendo me aperfeiçoar. A luta está apertando e ele está dizendo: Senhor, eu sei que tu está querendo alargar a minha tenda. A porta se fecha, mas ele tem a certeza: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deixa eu aqui falar para você, boca de Deus. A porta pode estar fechada para muitos nessa noite, mas a providência de Deus não faltará sobre a tua vida. Enquanto a porta estiver fechada, é Deus te chamando para um particular com Ele. E não te preocupa que quando Ele decidir abrir a porta, Ele não abrirá a porta, Ele abrirá o portão, porque Ele tem o melhor dessa terra para a sua igreja. Ele tem o melhor dessa terra para o seu povo.
Porventura não nos ardia o coração. Tem gente com o coração ardendo aqui nessa noite. Tem gente que o coração voltou a arder nessa noite. Tem gente que começou a ter a batida mais forte no peito nessa noite. Tem gente que começou a entender que o coração precisa voltar a pulsar nessa noite. Isso. Deixa eu ver os corações que estão sendo acesos novamente nessa noite. Deixa eu ver. Deus nessa noite vai tocar a tua vida com brasas do altar e reacenderá a chama no teu coração nessa noite. Deixa eu ver. Não importa como você chegou aqui nessa noite, sim como você vai voltar. Tem surpresa para o inimigo lá fora hoje, porque ele lhe acompanhou, ficou à espreita, olhou para você chegando, que se prepare ele, porque quando você colocar a porta, o pé lá fora na porta, coração novamente aceso, Eu não estou entendendo, ela entrou cheia de luta, cheia de problema e está saindo de cabeça erguida e alegre, porque o coração voltou a queimar, o coração voltou a pulsar. Eu fiz tudo para ele parar o ministério da pregação, mas agora ele insiste, porque o coração voltou a pulsar, o coração está queimando, é o Espírito de Deus trabalhando, é a semente do fogo de Deus ardendo e queimando a sua igreja. Isso. Deus está acendendo a vida de muito crente aqui nesta noite. Isso. Você está vendo aí? Acendeu a fogueira. Tem lenha que custa mais a pegar, mas ela pega. Tem lenha que custa mais a pegar, mas ela pega. E essa lenha que custa pegar é a mesma proporção que custa se apagar, mas ela pega. Mas tem aqueles que pegam bem facilzinho, está conectado. De onde cova lá baixanderei de canto. Porventura não nos ardia o coração. E agora os discípulos decidem voltar. Ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejam revestidos. É em Jerusalém que você precisa estar. Fica no lugar onde Deus te colocou, é lá. Deus uma certa feita pega Elias e manda Elias lá para o Querite. Só que tem momentos que o Querite seca. O Querite de muita gente aqui está secando nessa noite, mas Deus está dizendo, está na hora de sair das margens do Querite. Tem muita gente hoje aqui que está lá na caverna, mas Jesus visita na caverna também. Fique aonde o Senhor te colocou. O tempo é dele, a hora é dele, a obra é dele, o ministério confiado a ti é dele, o dom é dele. Você pode até dizer, mas ninguém está me vendo. E quem foi que disse que o Senhor também não honra aqueles que são anônimos, aqueles que estão escondidos?
Você sabe o que é que tem mantido de pé eu e você? É porque tem muita irmã e irmão aqui que não aparecem, que estão por trás das cortinas, e elas não buscam holofotes, mas são aquelas que colocam o joelho no chão e intercedem por mim e pela tua vida. E quando a gente não sabe o que está nos aguardando, é ela que está pagando o preço pela minha e pela sua vida. Ninguém vê, mas o Senhor está lhe contemplando dos mais altos céus e está visitando e dizendo: eu ainda tenho colunas no meio da igreja, ainda que não sejam vistos, mas é ela que tem dado sustentação à minha obra. É no tempo dele, é na hora dele. Ele está no controle de tudo. Se preocupe não. Sossega teu coração. Ele está trabalhando ao teu favor. Ele está agindo. Te preocupa não. Essa afronta, ela tem hora e dia para terminar, e quem sabe não pode ser hoje. Se preocupe não. Deus está no controle de todas as coisas. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Que Deus possa abençoá-los grande e poderosamente. Amém.